O meu pai trabalhava de segunda a sábado para o meu avô. No domingo ele trabalhava numa roça, aonde ele ganhava algum dinheiro, que era ali que ele comprava as nossas roupas. O meu pai, ele tinha uma paixão muito grande por flores. E ele ia na loja e comprava uma peça de chitão, onde fazia o macacão para os pequenos, vestido para mim, camisa para o meu irmão, lençol para a cama, toalha para a mesa. Era assim que nós vivíamos, sem luxo, sem nada. Mas o meu pai, que não sabia ler, ele dizia: vocês têm que ser diferentes do que eu sou. Vocês precisam estudar aquilo que eu não pude, aquilo que meu pai não me permitiu. E meu pai, todos os dias, ele cobrava a tarefa. Mas como que um homem analfabeto consegue cobrar tarefa dos filhos? O meu pai pegava o caderno e ele conhecia números, e ele punha do número 1 até a última página, ele numerava, porque ele sabia que se a gente tirasse uma página do caderno, estaria faltando um número. E quando chegava a noite em casa, o meu pai pegava o caderno e perguntava: o que você tem tarefa para hoje? E ele pegava, não adiantava mentir para ele, porque ele sabia qual era o número da página anterior. E ele sentava ali do nosso lado, ele não conhecia uma letra sequer, e nós tínhamos que fazer a tarefa. Quantas vezes eram erradas, mas a parte de pai, de responsabilidade, do filho chegar na escola com a tarefa pronta, isso meu pai cuidava. O meu pai que me ensinou a rezar. O meu pai, todos os dias, ele ia na minha cama, ele sentava do meu lado para ensinar a oração do Pai Nosso. E ele ensinava com uma didática muito grande. Ele ensinava as primeiras palavras: Pai Nosso que estais nos céus. E eu tinha que repetir. No outro dia eu repetia, e ele perguntava se eu tinha aprendido. No dia seguinte ele começava do Pai Nosso que estais no céu, e ele continuava a oração. Eu gastei 1 ano para aprender a oração do Pai Nosso. Aí você pergunta: professora, você não tinha capacidade de aprendizado? Na primeira semana eu já tinha aprendido a rezar a oração do Pai Nosso. Mas o que eu queria era a presença do meu pai do meu lado, me ensinando a orar. Gente, eu sei que eu estou falando aqui para pais que nenhum é analfabeto. O meu pai era, e me cobrava e me ensinava. Quando era matemática, ele sabia fazer de cabeça, e eu fazia as contas e ele dava resultado. O meu pai ensinava a gente fazer arapuca, porque não tinha dinheiro para comprar brinquedo. O meu pai pegava litro de óleo, porque antigamente era litro, e ele cortava, e ele rebaixava, e ele enchia de tampinhas, e punha um pau para que a gente brincar. E a gente brincava com ele. O meu pai só comprava refrigerante no Natal. E eu esperava pelo Natal com toda expectativa, porque eu sabia que meu pai ia comprar refrigerante. A gente não tinha geladeira. A gente tinha uma bica d'água, aonde a gente punha as tubaínas a gelar. E era ali que a gente bebia. Gente, o meu pai trabalhava de segunda a segunda. Mas ele me ensinou a empinar pipa. Ele me ensinou a andar de bicicleta. Ele fez tarefa comigo, mesmo sem conhecer
Ele me ensinou a rezar por um ano inteiro para eu aprender o Pai Nosso. Se você disser que você não tem tempo, isso não é verdade. Você tem uma capacidade muito maior do que o meu pai tinha intelectual. Você sabe ler, escrever. Você tem mais oportunidades. Mas o meu pai foi um pai presente. E como eu disse para você, a filha procura alguém exatamente como o pai. E eu queria um pai para minhas filhas, igual o meu pai tinha sido para mim. Eu tenho um excelente marido, mas eu tenho um pai para as minhas filhas tão bom quanto o meu pai foi para mim. Eu espero que você seja para o teu filho o exemplo de homem que ele quer ser, e para a tua filha que ela queira um homem igualzinho a você para casar. Que você ensine seu filho a rezar, que você ensine seu filho a andar de bicicleta. Se já passou do tempo, não tem problema, dê voltas de bicicleta com ele. Seja um pai presente, porque as palavras ensinam, mas são os exemplos que arrastam. Se você falar e não fazer, ele só vai aprender a fazer aquilo que você faz. Que Deus possa te abençoar, te dar sabedoria, para você ser o melhor pai que teu filho merece ter.